teria a dizer aos brasileiros residentes na Europa, tendo em vista a possível era glacial? Olha, é uma questão, muitos dos brasileiros que foram viver na Europa foram com uma missão, como eu disse aí no início do programa, a missão revelada por Chico Xavier em 1972 ao professor Herculano Pires, no sentido de que eles semeariam a semente do Evangelho, renovado pela doutrina dos Espíritos, nos países estrangeiros, né? Muitos deles fizeram isso há 30, 40 anos atrás. E hoje seus filhos e seus netos, nascidos lá, continuam levando essa chama. E agora, tudo pode mudar de acordo com os acontecimentos. Existe a previsão de uma nova mini era do gelo? Existe. Isto é fato, eu não vou esconder isso de vocês. O próprio Chico Xavier fez referência a ela. Existe um episódio do nosso amigo Carlos Bacelli, por exemplo, que ele foi fazer uma palestra na cidade de Tuiutaba, a oeste do Triângulo Mineiro. E lá em Ituiutaba, nós sabemos que lá nessa cidade é uma das cidades mais quentes do Triângulo Mineiro. E o Bacelli chegou reclamando do calor, nossa, lá no Grupo Espírita da Prece, perante Chico Xavier, perante nós todos, chegou reclamando do calor que ele passou em Ituiutaba. E o Chico ficou ouvindo aquilo com atenção. Em determinado momento, quando todo mundo tinha terminado os comentários, o Chico virou-se para ele e disse assim: pois, Bacelli, eu vou te dizer uma coisa, eu não vou ver isto, mas vocês vão ver. Vocês mais jovens aqui da mesa vão ver. E eu digo a vocês uma coisa, em Ituiutaba ainda há de nevar. Ora, então nós teremos mudanças também físicas no planeta. Mudanças de temperatura que irão afetar o planeta. Curiosamente, conversando com o nosso amigo Diogo Vivaldini, lá de São Paulo, do interior de São Paulo, ele me escreveu dizendo: ó, Geraldinho, nós temos contato com estudiosos do clima e eles estão impressionados com uma questão que não tem saído muito na mídia. Mas nos últimos 100 anos, segundo essas pesquisas, nós nunca tivemos uma ação solar tão baixa, né? Nós estamos num período de muito baixa atividade solar. E eles temem que essa atividade solar, nos próximos anos, no final de 2020, no ano 2021, no ano 2022, possa gerar uma mini era do gelo na Europa, no norte da América do Norte e no norte da África, aliás, no norte da Ásia. E que isso vai afetar muito as plantações, vai afetar muito a alimentação global. Agora, vejamos por outro ângulo. Se isso vai acontecer no hemisfério norte, que vai sofrer muito, vai favorecer quem? Vai favorecer o hemisfério sul, entre eles o Brasil. E aí a gente vai entender por que o Brasil é o coração do mundo e pátria do Evangelho. E por que o Chico vai dizer que não somente o Brasil, mas também a África do Sul e a Austrália têm um papel preponderante na nova civilização. Porque talvez nós sejamos o celeiro do mundo novo. Nós já somos, né? Vocês sabem que o Brasil, 60% do alimento produzido no mundo é produzido no Brasil. Isso já é uma realidade atual. Mas, se ocorrer desastres no hemisfério norte, isso ainda vai aumentar. Então, o agronegócio brasileiro deve ter uma expansão extraordinária. E também nós teremos uma imigração extraordinária de estrangeiros que virão morar aqui. Isso o Chico previu para mim pessoalmente. Nós teremos grandes levas de emigrantes da Europa, do Canadá, da Ásia, da Rússia, da China, do Japão, da Coreia, e esse pessoal vai vir morar aqui e vão ajudar também na construção da nova civilização do porvir. O papel da Europa e da Ásia,
qual será as suas funções no momento da transição, já que a América cabe o cérebro e o coração? Olha, gente, é difícil a gente falar sobre isso, mas o Emmanuel é muito claro a respeito. E eu convoco vocês a estudarem o livro A Caminho da Luz, os últimos capítulos, onde Emmanuel fala que a Europa, onde se encontram pesados débitos coletivos, cederá definitivamente para a América vamos dizer assim, a hegemonia ou o domínio da condução da civilização regenerada do futuro. Então, o papel da Europa diminuirá profundamente. Será uma região que terá um papel muito reduzido na transição planetária. Ela cederá todas as suas conquistas à América. Com relação à Ásia, embora a gente não tenha assim uma fala direta a respeito de Emmanuel, nós temos uma fala indireta no capítulo em que ele fala sobre a China, não é? Neste mesmo livro, A Caminho da Luz, dizendo que seria necessário que a China acordasse de seu sono milenar e se integrasse à comunidade ocidental. Isso, de certa forma, já passou a ocorrer a partir de 1985, 86, com o crescimento do papel econômico e social da China no cenário global. Mas, lembrando que ela terá que ter avanços no campo político, porque ela ainda é uma ditadura comunista, não é? Onde impera lá o domínio completo da consciência popular por um aparelho de Estado policial que vigia as pessoas, inclusive impede as pessoas de terem acesso livre à internet, não é? Isso deverá também ruir. Um grande movimento libertador dos chineses está por vir. Isso aí nós podemos esperar nos próximos anos. Isso é inegável. Hoje em dia, o grande papel da Índia, né? Lembrando que a Índia também é convocada, tendo em vista que os hindus são provenientes de Capela, é um grupo degradado de Capela, também está tendo um desenvolvimento extraordinário aí na integração da economia global. Agora, se ocorrer uma mini era do gelo, como previsto por Chico Xavier e como previsto por alguns cientistas que já estão identificando, por exemplo, a mudança rápida do polo norte magnético da Terra em direção ao centro da Europa. Esses pesquisadores sobre a atividade solar que estão identificando um mínimo de atividade solar nos últimos centenas de anos. Se surgir uma nova era do gelo e se o novo polo norte magnético da Terra se situar, por exemplo, no centro da Europa, entre a Polônia e a Rússia, entre a Alemanha e a Rússia, o que isso vai acontecer? Vai acontecer que a Europa será coberta pelo gelo, né? E não somente a Europa, mas o norte da Ásia também, e gerando aí mudanças significativas nas temperaturas e forçando a imigração coletiva dos habitantes da Terra para as regiões mais quentes. E aí nós vamos ver a América do Sul, vamos ver a África e vamos ver a Oceania e o sul da Ásia recebendo aí esses grandes movimentos migratórios. Então nós estaremos provavelmente vivendo mudanças muito significativas no cenário geopolítico, econômico e social da humanidade. A Terra como nós conhecemos hoje provavelmente não será a Terra de 2057. Os países que nós conhecemos hoje
provavelmente não serão mais os países que teremos em 2057. É de notar-se, por exemplo, uma instrução de Emmanuel, que está no livro Caderno de Respostas, e ele faz parte de um questionamento que um grupo de 50 espíritas da cidade de Curitiba foi fazer ao espírito de Emmanuel em 1957, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, onde Chico Xavier residia. E lá eles perguntaram sobre muitas questões sobre a transição planetária. E numa das respostas, Emmanuel diz claramente que o Brasil, com 450 e poucos anos de evolução da sua história, tem capacidade de abrigar, de asilar, olha só, ele põe a palavra asilar. Asilar significa dar asilo. Dar asilo a quem vem de fora, né? O Brasil tem capacidade de asilar cerca de 900 milhões de habitantes. Então, hoje nós temos 210, 215 milhões de habitantes. Se nós formos receber 900 milhões de habitantes de fora, provenientes da Ásia, da Europa e da América do Norte, imaginem o rearranjo econômico, social e político que vai se dar nas terras brasileiras, né? Uma coisa espantosa. A valorização, por exemplo, do agronegócio, a valorização das terras brasileiras, das cidades brasileiras, que mudarão de patamar. Não é? O Chico foi claro para mim, o Brasil será a nação mais avançada do início da regeneração. Então, o centro, não somente espiritual, mas sociopolítico e econômico da Terra, vai ser trazido para o coração da América do Sul. Por isso que ele é chamado, por Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Não é? Agora, para isso, nós temos que estar em sintonia, em trabalho de sintonia com a América do Norte, que é o cérebro de tudo, onde a ciência, a tecnologia, a produtividade, a economia está sempre um passo à frente do resto do mundo. Nós temos que trabalhar com a cabeça. E Emmanuel é claro, dizendo que coração e cérebro precisam estar em sintonia para a construção da nova civilização.